Presa em São Paulo, uma quadrilha que controlava 60 pontos de venda de drogas no estado. Utilizando drones, os bandidos conseguiam entregar telefones celulares, drogas e serras nas penitenciárias. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na sede do governo do Pará. Alvo da operação é o vice-governador Lúcio Vale, suspeito de corrupção. Estudo contratado pela Vale diz que acúmulo de água causou o rompimento da barragem de Brumadinho. Indicadores de qualidade do Ministério da Educação mostram que universidades públicas lideram o ensino superior no país. Lei que aumenta o limite do saque imediato do Fundo de Garantia para R$ 998 é sancionada. O Mercado Público de Porto Alegre promove um feirão para incentivar a venda de carne bovina. Onde tiver mais barato, a gente compra. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Uma operação da Polícia Civil desarticulou parte de uma quadrilha de traficantes de drogas em São Paulo e 8 pessoas foram presas. Entre elas está uma mulher que, segundo a polícia, vendia 1 quilo de crack por dia na região conhecida como Cracolândia, no centro da cidade. De uma só vez. A Justiça mandou bloquear 300 milhões de reais da Prefeitura do Rio para pagar salários atrasados de funcionários terceirizados da saúde. A paralisação dos funcionários já dura 3 dias e foi prorrogada por mais 24 horas. A cada dia de greve, mais... Um homem foi preso no Rio acusado de desviar dinheiro de um amigo milionário vencedor da Mega Sena. Ele tinha procuração para administrar o patrimônio do amigo. André Luiz Lobo. A Polícia Federal fez buscas hoje na sede do governo do Pará. O vice-governador Lúcio Vale é suspeito de participar de um esquema de fraudes em contratos na área da educação. Pelo menos 11 pessoas foram presas. Eleitores foram às urnas hoje para escolher o novo parlamento do Reino Unido. O resultado é que vai definir se os britânicos deixam a União Europeia ou se realizam um novo referendo sobre o Brexit. E foi divulgada a pesquisa de boca de urna das eleições britânicas. Vamos então falar ao vivo com o nosso correspondente Sérgio Uti. Boa noite, Sérgio. Bom, agora sai então o Brexit. Quais são os resultados? Boa noite, Nascimento. Boa noite, Analice. Bom, nem o mais otimista dos conservadores poderia imaginar a projeção que foi divulgada agora há pouco. A boca de urna deu um resultado, uma vantagem enorme para o partido de Boris Johnson, que ficaria com 368 assentos contra apenas 191 dos trabalhistas, que perderiam 71 deputados. Do outro lado, os conservadores ganhariam mais 50. Isso quer dizer que Boris Johnson fica com uma maioria bastante confortável para aprovar seus projetos, principalmente o divórcio com a União Europeia, no próximo dia 31 de janeiro. É uma pesquisa de boca de urna, mas que acertou o resultado das últimas 4 eleições. Se houver mais um acerto, esse vai ser a maior bancada conservadora no parlamento britânico desde a era Margaret Thatcher. Nascimento. Obrigado. Com a nova queda na taxa básica de juros da economia, o rendimento da caderneta de poupança passou a ficar menor que a inflação. Por isso, especialistas estão aconselhando a procura de novas formas de investimento Você tem a para possibilidade evitar de ter uma rentabilidade bem superior. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com as novas modalidades de saques do Fundo de Garantia. Agora, os trabalhadores que tinham até um salário mínimo na conta do FGTS em 24 de julho podem sacar esse valor integral. Quem já tinha retirado R$ 500 terá acesso à diferença. O presidente vetou o repasse de 100% dos lucros do FGTS para os trabalhadores, que havia sido proposto pelo próprio governo. Assim, volta a valer a distribuição de 50% dos lucros. A agência de classificação de risco Standard & Poor's revisou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva. Segundo a agência, a reforma da Previdência e também a expectativa de avanço de outras medidas fiscais justificam essa revisão. A economia brasileira permanece 2 degraus abaixo do chamado grau de investimento,
uma espécie de selo de bom pagador que garante a capacidade do país para honrar compromissos financeiros. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão judicial que retoma o uso de radares em móveis em rodovias federais. Bolsonaro chamou de fake ou mentira a notícia sobre um possível câncer de pele, mas a presidência da República confirmou a retirada de uma lesão na face e na orelha de Bolsonaro. Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro não quis... na zona sul da cidade. A Casa Civil do governo desistiu de nomear o jornalista Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares, uma instituição criada para promover a cultura afro-brasileira. A nomeação estava suspensa desde a semana passada por determinação judicial. Manifestações do jornalista nas redes sociais, minimizando a questão racial, levaram à desistência do nome dele. O Senado aprovou o pacote anticrime sem algumas das principais mudanças propostas no projeto original apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O governo havia proposto a mudança para a Unidade de Inteligência Financeira. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que o presidente Jair Bolsonaro poderá vetar alguns pontos do projeto anticrime aprovado pelo Congresso. Moro apresentou hoje um balanço das atividades do Ministério e comemorou a redução da criminalidade. Todas as secretarias e órgãos... Agora à noite, em transmissão pela internet, Jair Bolsonaro comentou a aprovação do pacote anticrime pelo Congresso e disse que pode vetar o aumento nas penas dos crimes contra a honra cometidos na internet. Em instantes, Mercado Público de Porto Alegre promove feirão para incentivar a venda de carne bovina. Relatório aponta que excesso de água causou rompimento da barragem de Brumadinho. Voltamos já já. A associação que representa os frigoríficos do país disse hoje em São Paulo que o preço da carne bovina vai cair em 2020 e que as carnes de frango e também de porco deverão acompanhar essa tendência. Mas o consumidor não deve esperar os preços que eram cobrados antes da data. Em Porto Alegre, os açougueiros usaram a criatividade para chamar a atenção e conseguiram. Espanto no balcão. É de assustar mesmo. E revolta. Se tiver mais barato, a gente compra. A Força Aérea Chilena afirmou hoje que não há sobreviventes na queda do avião militar que seguia para uma base na Antártica. Daqui a pouco, campanha de vacinação contra a gripe e febre amarela será ampliada a partir do ano que vem. Apenas 2% das instituições de ensino superior atingem nota máxima em avaliação do MEC. Voltamos já já. Especialistas contratados pela Vale divulgaram hoje um relatório técnico para esclarecer as causas do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, no começo do ano. O estudo confirma que a estrutura se rompeu por liquefação, que é quando os materiais sólidos passam para o estado líquido, provocando excesso de água. Foram analisadas imagens de drones e de satélites. Somente 2% das instituições de ensino superior brasileiras receberam a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação, divulgada hoje. O melhor desempenho é das universidades. Alguma coisa, eu estou com a dúvida disso. A campanha nacional de vacinação contra a gripe será ampliada a partir do ano que vem. O Ministério da Saúde também anunciou a segunda dose da vacina contra a febre amarela para crianças com 4 anos em todo o país. Uma nacional de imunizações. Não posso contrair doença. O olho neto, como é que faz, né? Então tem que tomar vacina. Fique agora com o Roda Roda Jequiti com Rebeca Bravanel. Uma boa noite a todos. Boa noite.